lado da população indígena. Então, quando a gente começa a refletir isso traz para nós uma energia muito forte para a nossa vida, principalmente na questão da nossa cultura. Hoje, nesse momento, estamos vivendo a situação de uma retomada. Quer dizer, quem está ao lado dessa população? É a igreja, os pastores, os missionários, os irmãos que estão lá buscando, correndo perigo. Quer dizer, quem está ao lado? Não é a FUNAI, nem prefeito, nem qualquer outro poder público, mas é simplesmente a igreja. E sempre pensando com a sua fé em Deus. É bom que se diga que quando se trata de direito legal, direito legítimo dos nativos, dos donos da terra, a igreja se manifesta, né? E não se manifesta de forma agressiva, mas de uma forma pacífica, porém reivindicando o direito, né? O direito do dono da terra. E é claro que nós estamos abordando isso porque na comunidade terrena existem uma série de fatores que mexem com isso, essa questão de direito, por exemplo, da terra, e a igreja tem que se manifestar nisso. A igreja tem se posicionado de uma forma coesa, sem incitar violência, procurando manter uma mediação entre o direito dos donos da terra, do índio, e também a aplicação da justiça. Isso é importante, tem sido importante, né, para os terenos. A gente vê, através da igreja, o índio começa a se despertar. O índio começa um entendimento, a gente pode dizer, sobrenatural, né? Porque eu lembro bem quando eu era jovem, o meu pai nunca sonhou de eu chegar no ponto que eu estou hoje. Graças a Deus, hoje eu sou formado em letra. O meu projeto particular é ser linguista, né? Chegar a fazer mestrado, doutorado dentro da linguagem. E quem trouxe para mim essas ideias? É a igreja, é o evangelho, é a Bíblia. Porque o meu pai sempre, quando eu era adolescente, nunca me incentivou a estudar. Por quê? Porque o meu pai foi um dos pajé que viveu por muito tempo dentro da nossa comunidade e sempre mandava a gente ficar trabalhando só na lavoura, na roça. Nunca me incentivou a estudar. E onde veio exatamente essa luz, se eu posso alguém ser formado em alguma coisa, né? Exatamente quando conheci o Evangelho, quando passei a frequentar a igreja, aproximadamente uns 13 a 14 anos de idade, eu comecei a frequentar a igreja, que chegou aqui na década de 80, a Missão Indígena Uniedas, e os missionários que passavam por aqui diziam para mim, o Evangelho é uma coisa nova, é uma notícia boa, que vai trazer para você uma nova ideia. Eu pegava isso na minha cabeça, colocava isso, e sempre pensando naquilo que eu fui ensinado, né? De conhecer mais a Jesus, e se eu conhecer mais, obedecer a palavra, aí vem todo aquele estudo de propósito de Deus na nossa vida. Aí hoje eu vejo que se não fosse o Evangelho, eu tenho certeza que eu não chegaria a viver na idade que eu tenho hoje, 38 anos, mas eu tenho certeza que eu seria uma pessoa acabado nos vícios de bebida, de cigarro, porque o que a gente percebe hoje diante da nossa comunidade, os juventudes são praticamente dominados pelo alcoolismo.
não só aqui, mas em toda a aldeia indígena, a gente percebe essa dominação de alcoolismo. Quer dizer, tudo isso, quem trouxe para nós essa nova ideia é o próprio Evangelho. Então, quando a gente começa a refletir do nosso passado, hoje glorificamos a Deus, porque estamos vendo a nossa geração, depois que a igreja veio para cá, dentro das aldeias, muitos começam a se despertar, a sair daquilo comodismo, a se preocupar, a se formar em alguma coisa, né? Ser alguém na sua vida. Hoje nós temos mestres que fizeram mestrado, hoje temos doutores, temos professores, temos enfermeiros. Por quê? Por causa do Evangelho. E por isso que eu digo, né, que o momento que nós estamos vivendo, se não fosse o Evangelho, já teríamos feito, o Terena já teria entrado numa briga com os fazendeiros, mas não entraram em briga. Por quê? Porque o Terena é inteligente, porque o Terena confia em Deus, porque o Terena ele é muito pacífico, dificilmente vai perder a sua paciência. Eu estou referindo isso porque essa semana vivemos essa batalha, essa luta, né? Onde os fazendeiros atiraram na nossa frente, bateram no funcionário da FUNAI e muitas outras provocações que o próprio Terena consegue a não perder a sua cabeça. Então, tudo isso são providência divina, porque que está lá são pessoas que conhecem a Jesus, são pessoas que têm o conhecimento da verdade. Então, isso é muito, muito bom, muito interessante, está trazendo com que as pessoas de fora da cidade começam a refletir, mas por que o índio não está reagindo? É por causa do Evangelho. Então, a gente define tudo isso, o conhecer Jesus, né? Então, por isso que é muito bom, é muito importante a gente ressaltar isso nesse momento, né? Porque, na verdade, se não fosse Jesus, todo mundo não teria resistido, né? Resistindo às dificuldades que a gente passa dentro da nossa comunidade. E contamos com os nossos parceiros. A igreja são os nossos parceiros dentro da comunidade. Por quê? Porque a igreja tem entrado com projetos concretos, não uma promessa, mas projetos que envolvem toda a nossa comunidade. Por exemplo, um dos projetos é a língua, revitalização da língua. Quer dizer, além disso, a própria igreja leva na família para ter um projeto particular, para poder se preparar melhor diante do sistema que nós estamos vivendo, que é o mundo, né? Então tudo isso tem ajudado muito a comunidade indígena, através da igreja e conhecer o Evangelho. Para Ronaldo é um exemplo de transformação a partir do Evangelho. Ele vem de uma situação complicada porque o seu pai era curandeiro e ele era um homem da agricultura, menino da agricultura. E nós podemos vê-lo como exemplo de superação, porque a partir do seu contato, como ele já disse, a partir do seu contato com o Evangelho, a sua vida mudou, não apenas no sentido espiritual, mas no sentido social. Ele galgou degraus na sua vida, ele conseguiu uma boa formação, é formado em letras, e hoje ele tem essa preocupação na área linguística. Mas
nós vamos entender isso melhor quando nós ouvimos o testemunho do pastor Coura, que conhece essa história com fatos comprovados. Eu venho estudando um pouco de antropologia e principalmente a respeito da cultura terrena. E nós temos uma fonte que é a fonte-chave para a cultura terrena, que é o Roberto Cardoso de Oliveira, que é um antropólogo que morou por um tempo aqui na aldeia Cachoeirinha. Essa região toda era a aldeia Cachoeirinha, a aldeia Argola era chamada de roça, onde só se plantava e tinha poucas casas de moradia. E o Roberto Cardoso de Oliveira cita o tio do Aronaldo como um coixomoneti, ou seja, um feiticeiro, e esses coixomonetis, eles eram temidos, porque eles lidavam com o mundo espiritual, mas eram odiados, porque os males que às vezes se causavam na sociedade se colocava na conta dos espíritos que eram comandados pelo coixomoneti. Quando ele diz que a vida dele era um caminho para a destruição, não apenas na bebida, mas também com um risco de morte violenta, que era o que acontecia com quase todos, na sua grande maioria, do feiticeiro. Porque acontecia que alguém tinha um entrave ou passava por uma dificuldade muito forte, esse coixomoneti era acusado. Inclusive Roberto Cardoso de Oliveira cita que o tio do Aronaldo estava ameaçado de morte, que quando ele conheceu, o tio do Aronaldo disse para ele: olha, eu estou esperando a morte a qualquer momento, e uma morte violenta, porque tudo que acontece na sociedade recai sobre o feiticeiro. Ele é herdeiro disso. Aí entra o que nós temos buscado e temos visto, e que a maioria dos antropólogos sérios tem dito, que a cultura ela não é hermética, ela não pode ser fechada. Ela tem que ser dinâmica. E o Evangelho, ele não veio para destruir a cultura. Ele vem interpretando a cultura e trazendo um viés na cultura de uma mudança de vida. Que é o caso do Aronaldo, o pai dele que se converteu, que saiu de uma situação de risco de morte violenta para ter uma família abençoada. Ele continuou sendo um líder espiritual, ele continuou sendo uma referência de espiritualidade na comunidade. Só que agora a referência do Aronaldo não é mais uma referência de alguém que está causando mal na sociedade. Pelo contrário, ele está buscando o bem da sociedade. O Evangelho é essa boa notícia, como disse o Aronaldo. Uma notícia que tira você da morte e traz para a vida. Bom, acrescentando, para encerrar isso que nós estamos conversando aqui, nosso agradecimento ao Aronaldo, que ele tem se dado, ele tem se entregado a essa tarefa de treinar os meninos, as crianças, porque quando você treina a criança para ela aprender algo, ela cresce com a ideia de uma nova geração, de implantar isso nas gerações futuras. E nós sabemos da importância do seu trabalho, quando ele tem se voltado para a remanescência da língua nas crianças, principalmente, e com certeza o resultado disso a longo prazo vai ser tremendo, porque quando se treina uma criança se gera satisfações para muitas gerações, e esse trabalho é insubstituível. Então nós queremos agradecê-lo por isso, e aqui pedir a Deus que ele continue sempre com essa disposição e recebendo de Deus sempre esse estímulo para continuar trabalhando nesse aspecto. O cacique Alberto é uma personalidade nesse lugar por uma razão. Além de cacique ter um bom relacionamento com toda a comunidade, ele também é pastor evangélico. E exatamente nesse momento, quando nós estamos nos aproximando dos 100 anos da presença evangélica no meio dos Terenas, nessas regiões aqui, porque não é só o município, mas vários outros municípios, e agora nesse momento nós estamos no município de Aquitauana, e na comunidade Limão Verde. E ele é pastor, e ele viveu também essa situação de acompanhar vários anos da presença evangélica no meio dos Terenas. E ele vai então estar falando sobre o seu desafio de ser pastor, na comunidade terena, ao mesmo tempo também desenvolvendo o trabalho de cacique. Eu, como pastor aqui da comunidade da aldeia Limão Verde,
Eu sou grato a Deus pela vida que Deus tem me dado, porque a gente como servo de Deus, eu como servo de Deus que eu sou, eu dependo da orientação de Deus. Tem certos desafios que a gente enfrenta como pastor e como cacique dentro da aldeia, como o alcoolismo. Então isso é um desafio que nós temos dentro da nossa comunidade. Hoje podemos ver que o evangelho dentro da nossa comunidade tem transformado grandes transformações na vida do indígena. Por isso que hoje nós temos pessoas abençoadas por Deus, que hoje nós temos avançado na área de educação, na área de muitas coisas. Por quê? Porque a vitória vem de Deus. E nós agradecemos a Deus por nós sermos pessoas também que acreditam e também que louva a Deus pelas coisas que nós temos em nossas vidas. Então fica aqui o meu agradecimento a Deus e também pela vida dos nossos irmãos que chegaram aqui, desbravaram esta comunidade com grande desafio para que o evangelho pudesse ser implantado aqui dentro da nossa comunidade.